Então vamos começar a aula sobre manutenção, tá? Fazendo uma definição de manutenção, tá? Então manutenção é todas as medidas necessárias para a gente manter, né, ou até mesmo restabelecer. Eu posso manter algo que já está funcionando, ou posso restabelecer o funcionamento, né, de um determinado equipamento nas condições especificadas. Quem faz essa especificação é o fabricante do equipamento, né, do sistema de produção, enfim. E também envolve avaliar as condições existentes destes equipamentos, né, destes meios de produção, num determinado momento. Isso é o que a gente pode definir como sendo manutenção, tá? A gente pode definir também como todas as ações necessárias, então tudo que for necessário a gente fazer para que um equipamento, uma obra ou uma instalação, pode ser também a nossa fábrica, né? Pode ser nosso laboratório de processamento, seja conservado, então envolve a conservação também, a restauração, de um modo a permanecer com essa condição que foi especificada pelo fabricante da máquina. Tá? Trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode trazer para uma manutenção do carro, a manutenção do automóvel. Tá? A gente tem ali algumas condições pré-determinadas pelo fabricante, seja uma troca de óleo. Vou fazer uma troca de óleo a cada 5.000, a cada 10.000 quilômetros. Uma manutenção mais simples, né, como manter o reservatório de água, né, até os limites especificados. Então, é uma manutenção. Fazer uma manutenção para manter ou para restaurar a questão ali das paletas, para limpar o vidro do carro. Então, num automóvel, numa bicicleta também tem manutenção que a gente vai fazer, uma manutenção preventiva, de freio, de pneus, enfim. Tá? Se a gente for olhar para o nosso dia a dia, tem uma série de manutenções preventivas, corretivas, que a gente faz e às vezes a gente nem se dá conta que a gente está fazendo uma manutenção. Para manter, para conservar, para restaurar, né, uma instalação, um bem, e a gente nem percebe. Uma pintura na casa que a gente vai fazer, pode ser para manter, pode ser para restaurar. Daqui a pouco essa pintura já passou, né, da época da gente fazer, a gente não fez, deixou passar então ela acaba sendo uma manutenção de restauração, tá? Que a gente chama uma manutenção corretiva. A gente vai ver o que é uma manutenção corretiva. Então, manutenção não é só de uma máquina, de um equipamento. Tá? A gente pode pensar manutenção como um todo. Né? Uma ação para manter um item, né, conservado ou restaurar esse determinado item. Tá? Então, para evitar, né, que numa empresa, por exemplo, a gente tenha um colapso, daqui a pouco tudo começar a parar, tá? Eu diria assim, que é obrigatório isso, a gente deve definir um programa de manutenção, tá? De forma preventiva. Então, quando a gente fala de preventiva, né, é prevenir algo. Tá? Então, a gente deve definir esse cronograma de manutenção, esse programa de manutenção com métodos preventivos. Tá? Para obter peças, quando a gente está falando de máquinas, né, nas quantidades que a gente precisar, tá? E também na qualidade que a gente precisa. Certo? Porque senão a gente vai ter, invariavelmente,
uma quebra de equipamentos, e dependendo dos equipamentos que quebrar, a gente pode, né, causar esse colapso, a gente pode acabar parando toda uma linha de produção. Tá? A gente deve também prever as ferramentas necessárias para fazer essas manutenções, certo? E tudo isso, né, todos esses aspectos, a quantidade, a qualidade, tá? E as ferramentas que eu vou precisar, e as ferramentas incluem também mão de obra, eu preciso ter uma mão de obra qualificada para isso. Então, todos esses aspectos, eles mostram o quanto que é importante a questão da manutenção. Tá? Não adianta, por exemplo, hoje a gente vai fazer a manutenção de uma determinada máquina, mas a gente não tem um óleo para fazer a troca do óleo, a gente não tem peças para substituir, a gente não tem as ferramentas necessárias. Tá? Quantas vezes a gente vai fazer alguma manutenção em casa e se depara, puxa, eu não tenho a ferramenta adequada, eu não tenho o material adequado, eu não tenho as peças, falando com a nomenclatura correta, né? Eu não tenho as peças para fazer a manutenção. Tá? Então, precisa avaliar isso. Se eu tenho as peças e na quantidade correta, se eu tenho as ferramentas, tá? E a qualidade desse meu material, dessas minhas peças, tá? Vou falar em peças para vocês entenderem. Então, de uma maneira geral, a manutenção de uma empresa, ela tem como objetivo manter máquinas e equipamentos em condições de pleno funcionamento. Tá? A máquina, o equipamento não pode estar trabalhando a meia boca, então tem que estar trabalhando a pleno. Uma máquina injetora, a gente precisa dela para ela ser, para ela produzir peças com qualidade, manter produtividade. A gente precisa de uma máquina a pleno. Ela não pode estar trabalhando mais ou menos, senão a gente não vai garantir qualidade e nem produtividade. A produtividade está relacionada à produção, então a gente não vai garantir isso. A manutenção também ela tem como objetivos prevenir, essa deveria ser a máxima da manutenção, prevenir, tá? Prováveis falhas ou quebras desses equipamentos. Essa deveria ser sempre a máxima da manutenção, né? Se antever, prevenir a quebra de uma máquina, porque depois que quebrou, o estrago está feito. Então, o objetivo da manutenção deveria ser sempre de prevenir essa falha ou quebra de algum elemento, de alguma peça da máquina. Para isso, tá, a gente precisa de uma manutenção diária. Quando a gente fala de manutenção diária, a gente não está dizendo aqui que todo dia a gente vai ter que estar consertando algo. A manutenção não é só consertar, é prevenir, é verificar, é olhar, tá? Fazer esses reparos conforme o programado, fazer essas trocas desses elementos antes que eles quebrem conforme o programado. Aí a gente vai ter o ideal. O que é o ideal? Disponibilidade de máquina para produção. Disponibilidade está relacionado a, se eu tenho uma máquina, né, se a gente for pensar em máquinas, né, numa empresa, ela tem que estar disponível para produzir 24 horas por dia. Se eu tenho as 24 horas para produzir, essa máquina ela tem que estar disponível para mim produzir, para a gente produzir as 24 horas por dia. Qualquer coisa fora disso, né, seja por manutenção ou por qualquer outro problema, a gente já começa a ter
perda de eficiência, a gente já começa a ter perda de disponibilidade. Então, a manutenção, o ideal é deixar essa máquina o mais disponível possível, deixá-la por mais tempo, né, disponível para produzir. Tá? A um custo também adequado. Não adianta para isso a gente estar daqui a pouco gastando um valor extremamente elevado com manutenção. Então tem que ter o equilíbrio. A manutenção, a máquina ela tem que estar disponível para produzir, a manutenção tem que atuar, mas também tem que ser bem estudado, porque daqui a pouco a gente não vai estar fazendo uma manutenção desnecessária. Então a gente tem que fazer os estudos necessários para realmente fazer a troca de elementos, de peça da máquina, quando realmente for necessário. Aí a gente pode pensar, né, em duas formas de fazer uma manutenção. Uma manutenção onde eu vou planejar e outra que eu não planejo. A manutenção planejada, a gente divide ela em preventiva, preditiva e manutenção produtiva total, que é o TPM ali. Então, a planejada, a gente tem a preventiva, a preditiva e a manutenção produtiva total. A não planejada, aquela que eu não planejo, é a manutenção corretiva. Então, eu deixo quebrar e vou consertar. Então, eu não planejei isso, simplesmente aconteceu. E tem a de ocasião. Tá? Dependendo da literatura que a gente for buscar, aí não aparece essa de ocasião. Vocês vão entender por quê. Então, manutenção corretiva. O que é uma manutenção corretiva? É aquela que a gente vai realizar após a ocorrência de uma falha. Então, quebrou, eu vou consertar. Tá? Ninguém planeja a quebra de um equipamento. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece a quebra. A gente pode enxergar, ó, essa máquina uma hora vai quebrar. Essa peça uma hora vai quebrar. Mas a gente não consegue afirmar, né, ó, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai quebrar. A gente não prevê dessa forma, né? A gente consegue imaginar, ó, uma hora vai quebrar, uma hora vai quebrar. Então, a manutenção corretiva ela é realizada após a ocorrência da falha e tem como objetivo restaurar a capacidade de produção de um determinado equipamento ou instalação. Tá? Então, que esteja, né, aí terminando a definição, com a sua capacidade de exercer as suas funções reduzida. Então, a máquina pode ter perdido parte da sua capacidade de produção ou simplesmente ela parou. Simplesmente ela parou. Então, a manutenção corretiva, ela é uma atividade responsável pela correção de uma falha identificada em um determinado componente, tá, de um equipamento ou de uma instalação. Quando eu falo aqui de instalação, é de tudo que envolve a fábrica. A gente pensando assim, em termos o que envolve uma fábrica, tá? Então, pode ser qualquer coisa que tenha ali dentro da fábrica, né, relacionado à produção. Tá? Antes de eu ir para o próximo slide, vocês conseguem me dar um exemplo de manutenção corretiva do dia a dia? Um chuveiro, senhor, quebrado? Ou uma resistência queimada? É isso. A resistência queimada do chuveiro. Simplesmente acontece, né? Queimou a resistência. A gente precisa corrigir. Então, se a gente trazer esse exemplo da resistência, a gente tem ali
uma função reduzida, né? A gente consegue tomar banho, a gente consegue tomar banho frio, então a gente reduziu a capacidade do chuveiro, né? Eu não consigo mais aquecer a água, mas eu ainda não cessei, né? Capacidade ali, né? Se a gente for pensar como uma máquina, eu consigo utilizar, mas eu tenho a função reduzida, eu perdi a capacidade de aquecer a água. É uma manutenção corretiva que eu vou precisar fazer, trocar a resistência. Tá? Isso aí. Algum outro exemplo? Queda de energia? A queda de energia, né? Daí aí nós não conseguimos fazer a manutenção, né? Simplesmente cai lá a luz e a gente precisa aguardar que seja restabelecida, né? Não é uma manutenção feita por nós, né? É uma manutenção feita por um terceiro. Tá? Mas a gente pode também trazer como sendo uma manutenção corretiva, né? Alguém vai ter que fazer essa manutenção, né? E muitas vezes está fora da nossa instalação daí, né? No caso, seria como a manutenção de alguma máquina injetora, né? Como o operador não pode fazer, algum terceiro vai ter que fazer. Se tu pensar dentro de uma empresa como setores independentes, sim. Sim. Mas dentro de uma empresa, daí até foi bom tu ter trazido esse exemplo, dentro de uma empresa, né? Vamos pegar uma empresa de injetoras, uma empresa que tem máquinas injetoras e produz peças injetadas. A atividade fim é peças injetadas. Então, todos os setores da empresa, né, eles estão voltados para que consiga produzir peças injetadas. Então, todos os outros setores são setores de apoio para a produção. Qual que é a atividade de fim? Peças injetadas. Sim. Vamos dizer assim, no popular é aquilo que paga a conta, né? O que vai pagar a conta, o que vai trazer dinheiro para a empresa são as peças injetadas. Então, todos os setores que estão em volta, né? A gente pode pensar assim, o RH, a pessoa que faz a contratação, a pessoa que faz a segurança lá na portaria, o pessoal da manutenção, todos eles são setores de apoio, né? Estão dando suporte para o setor de produção. Sim. Mas é um bom exemplo, né, para a gente pensar assim, que dentro de uma empresa, né, os setores, eles têm que... um setor apoia o outro, né? Para que todos atinjam o mesmo objetivo no final, né? Então, às vezes, é uma visão errada que se tem, e vocês não têm isso ainda, né? Vocês não estão inseridos ainda nesse contexto, assim, né, de estar trabalhando dentro de uma empresa efetivamente, né? Mas normalmente dentro das empresas existem essas guerras de ego, vamos dizer assim, né? De é o meu setor, né? É o meu setor, não tem nada a ver com aquele setor, não. Qual que é o objetivo final? O objetivo final o exemplo que eu trouxe ali, é produzir peças, é entregar peças. Então, se lá no final mas eu estou com meus indicadores, eu estou com a minha manutenção, tudo em dia, mas lá no final tu não entrega peças, não paga as contas, né? Não adianta, né? No final das contas, tem que pagar as contas. Uma dúvida de algo que eu não entendi. A gente vai realizar a manutenção ou alguma pessoa de fora que vai realizar essa manutenção? Não sei se tu estava presente ali quando eu falei no início. Sim, eu estava. Tu disse que outra pessoa que realizava, só que eu não entendi quem. É que assim, vamos lá. Aqui dentro vocês não vão realizar manutenção, tá? Quem realiza manutenção é o setor de manutenção. A pessoa, né, é responsável pela manutenção. Então, aqui dentro, de qualquer forma, vocês não realizariam nenhuma manutenção.
Tá? Até porque não, o nosso curso é um curso de operação e preparação de máquinas injetoras. Então, aqui dentro, de qualquer forma, vocês não realizariam manutenção. Porque vocês poderiam estar expostos a um risco que não faz parte da atividade ao qual vocês estão sendo preparados. Tá? Então, agora, na empresa lá, quem vai realizar isso é o setor de manutenção. Por causa de todos os motivos que eu já tinha trazido lá no início. Tá? Tá, obrigado, era isso que eu queria saber. Uhum. Não que a gente possa dizer que é uma vantagem, tá? Mas alguns autores definem isso como sendo uma vantagem, a questão da manutenção corretiva, que às vezes tu tem um equipamento que ele não é tão crítico, tá? Ele não é tão crítico, e tu fazer a troca, né, fazer o reparo periódico de um determinado elemento, uma determinada peça, às vezes é mais caro, tá, do que quando ele quebra. Tá? Então, deixa eu tentar trazer para vocês. Vamos pegar esse exemplo do chuveiro ali que o colega trouxe. Às vezes é mais barato tu esperar essa resistência queimar. Claro, vai ter um inconveniente, mas é mais barato tu deixar ela... queimou a resistência, queimou. Queimou a resistência, eu vou lá, faço a troca dessa resistência queimada, do que eu ficar trocando ela a cada 2 meses. Cada 2 meses eu vou trocar a resistência para evitar que ela queime. Então, tu vai estar jogando fora uma resistência que está boa. Está boa a resistência. Tu vai estar fazendo essa troca para evitar que ela queime. Então, isso às vezes não é vantajoso. Não é vantagem fazer isso, economicamente falando. A gente não vai fazer a troca de uma lâmpada lá na produção. Essa lâmpada eu vou trocar ela a cada 6 meses. Mas a lâmpada ela tá boa. Então espera essa lâmpada queimar. Espera essa lâmpada queimar para daí fazer a troca. Desculpa. Então às vezes não é vantagem fazer a manutenção, né, antes. Às vezes é mais vantagem mesmo deixar quebrar e aí fazer a troca. Então, às vezes existe essa vantagem na manutenção corretiva. Dependendo do custo que está envolvido, é mais barato eu deixar quebrado que trocar. Tá? Estou trazendo esses exemplos que vocês conhecem, que daqui a pouco, se eu falar de um exemplo de uma máquina injetora ali, às vezes pode ser que vocês não consigam visualizar isso ainda. Tá? Mas, por exemplo, vou fazer uma troca de uma coluna guia de uma máquina injetora. Às vezes não é vantagem, economicamente falando. Às vezes é mais vantagem deixar ela quebrar. Quebrou. Puxa, aí eu vou fazer a troca. Então, tem coisas que não adianta. É mais barato deixar quebrar e fazer a troca. Lâmpada, resistência. É mesmo a resistência de uma máquina injetora. Às vezes, uma resistência de uma máquina injetora, ela vai simplesmente quebrou. É mais barato você trocar, né, depois da quebra do que ficar fazendo manutenções preventivas, né, em cima disso. O que não pode fazer é deixar sempre como estratégia a manutenção corretiva. Não, a nossa estratégia é deixa quebrar. A hora que quebrar, a gente troca. Né, para tudo. Aí não, aí já passa a ser uma desvantagem. Aí a gente vai ter custo de mão de obra, peças e serviços elevados. O tempo que a gente vai ter de máquinas de instalação parado também é maior.
Muitas vezes, a gente vai causar perda de produção. Então, eu tinha que fazer uma entrega, a gente vai atrasar essa entrega porque quebrou o equipamento. E em casos mais graves, a gente pode estar causando acidentes, aí danos também ao meio ambiente, dependendo da instalação, dependendo da nosso ramo de atividade, a gente vai estar causando danos também ao meio ambiente. Tá? A manutenção preventiva. Então, manutenção preventiva, ela obedece a um padrão, né, definido previamente, e esse padrão ele estabelece paradas periódicas, então, num determinado período de tempo, né, com o objetivo de permitir a troca de peças, essas peças que já estão ficando gastas, por peças novas, garantindo assim o perfeito funcionamento da máquina por um período de tempo pré-determinado. Esse método ele proporciona um ritmo de trabalho conhecido e ele vai assegurar um equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. Então eu vou saber, eu consigo determinar quando eu preciso parar uma máquina para fazer a manutenção. Eu consigo prever essas paradas. Tá? Vocês conseguem me trazer algum exemplo de manutenção preventiva no dia a dia? A limpeza do computador. Tem que ficar limpando ela. Isso de quanto? Não sobreaquecer. De quanto em quanto tempo? Normalmente eu faço isso uma vez por semana. A manutenção preventiva, tu tem que determinar essa frequência. Então, tu faz uma manutenção preventiva, a limpeza do computador ali, uma vez por semana. Então, tu tem essa frequência determinada, uma vez por semana. Toda quarta, toda quinta, toda sexta. Então, tu definiu a frequência, uma vez por semana. Tu determinou o período. Tá? Um outro exemplo? Alguém tem, hein? Troca de óleo do carro. Eu ia falar isso também. Isso, a troca de óleo do carro. Tá? Então, o pai, a mãe, né? Vocês são menores de idade, vocês não dirigem ainda, penso eu. Mas tem lá no carro, né? A cada 5.000 quilômetros, a cada 10.000 quilômetros, precisa fazer a troca do óleo. Independente se está bom ou se está ruim, quando chega naquela frequência determinada, no caso ali pelo fornecedor, quem é o fornecedor da peça, fornecedor do óleo, né? Tá? Quem está... lá vai estar escrito lá, um óleo para 5.000 quilômetros. Então, a cada 5.000 quilômetros, vocês têm que fazer essa manutenção preventiva para evitar uma quebra. Uma quebra do motor, nesse caso aí. Na máquina injetora também existem manutenções preventivas. A cada X horas eu preciso fazer uma troca de óleo. A cada número de ciclos, eu preciso fazer uma lubrificação de determinados elementos. Tá? Então, tudo isso é determinado pelo fabricante da máquina. Aqui, no nosso caso, a gente tem o setor de manutenção, e esse setor de manutenção lá, eles controlam. Aqui a gente não faz por... A nossa frequência é em horas. A gente adaptou um pouco, porque nós somos um pouquinho diferente de uma indústria, porque numa indústria, uma máquina injetora, ela trabalha, como eu disse antes, 24 horas por dia, 5 dias por semana, 7 dias por semana. Então, tu consegue prever
A cada 6 meses. Então, tu sabe que daqui a 6 meses tu precisa fazer uma manutenção de um determinado elemento de uma máquina. Só que aqui as nossas máquinas, às vezes, elas ficam 6 meses paradas, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma troca de um elemento da máquina que nem foi utilizado. Então, a gente faz um controle de horas. Cada vez que a gente utiliza um equipamento, a gente registra quantas horas foi utilizado esse equipamento. A gente faz um controle em cima de horas de uso. Cada X horas faz uma lubrificação. Cada tantas horas faz uma preventiva nas resistências, no painel elétrico, enfim. Cada máquina tem um descritivo, né? Então, a gente também faz as manutenções preventivas nas nossas máquinas, mas aí a gente adapta um pouco o que o fornecedor recomenda. Na questão do óleo ali, tem alguns que recomendam, né, do óleo do carro, né, cada 5.000 quilômetros ou 6 meses, né, o que vier primeiro. Senão ele começa a perder propriedades. Então, depende, né, da forma de uso, tá? Mas tem 2 exemplos aí que vocês trouxeram. Então, assim como os automóveis, o exemplo que vocês trouxeram aí, tem o computador também que o colega trouxe, as máquinas, os equipamentos industriais também possuem procedimentos e recomendações. Esses procedimentos e recomendações estão nos manuais, tá? E estas recomendações devem ser seguidas por quem vai utilizar. Nesses manuais, normalmente, a gente vai ter os procedimentos de manutenção preventiva e a periodicidade, que é o intervalo de execução dessas manutenções. Então, o objetivo, né, vamos dizer assim, o objetivo geral da manutenção preventiva é a prevenção de desgaste e a troca desses itens antes que a falha ocorra. A gente tem também pensar, a gente precisa planejar essa parada, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer essa troca, pensando sempre na questão de produção. Então, às vezes, a gente vai precisar se organizar para fazer uma determinada troca de uma peça no fim de semana, por exemplo, quando a gente estiver falando de indústrias, né, de produção. Às vezes, uma manutenção preventiva, ela pode ser muito cara, dependendo do elemento que eu vou fazer a troca. Ela pode ser muito cara. Aí a gente pode utilizar uma terceira técnica, que é a manutenção preditiva, tá? Que é a que a gente vai ver no próximo slide. Então, a manutenção corretiva, a gente espera quebrar para trocar. Manutenção preventiva, a gente vai prever, né, a partir do especificado no manual do fabricante, a gente vai fazer manutenções periódicas antes da quebra de uma determinada peça. Já a manutenção preditiva, a gente vai fazer a troca da manutenção de uma peça, né, através de alguma técnica de análise ou de inspeção não destrutiva. Tá? O que significa isso? A gente vai fazer alguma medição, a gente vai fazer alguma verificação onde eu não vou danificar aquela peça. E aí eu vou tomar uma decisão. Tá? E essa decisão pode ser a substituição. Eu posso alterar alguma condição de uso.
eu posso programar uma parada para fazer essa troca, eu posso alterar a periodicidade, a frequência com que eu vou estar fazendo a expensão, ou posso manter essa frequência. Então, a manutenção preditiva, a gente vai, antes de fazer a troca, a gente vai fazer uma análise. A gente vai, através de técnicas, a gente vai fazer uma análise e vai tomar a decisão se eu troco ou se eu não troco uma determinada peça. Tá? Vocês conseguem me trazer algum exemplo também de manutenção preditiva? Onde eu faço uma análise, eu faço uma inspeção antes de tomar a decisão se eu troco ou não troco? Alguém? Vocês estão aí, né? Em mente eu não tenho nenhuma, senhor. Tava pensando aqui, mas não vi nenhuma. Revisão de carro, não é, senhor? Mas que tipo de revisão? De peça? Que tu leva, daí o cara te diz pra trocar. Qual peça? Mecânica? Não, tudo bem, mas dá um exemplo aí. Nossa, eu não tenho nada em mente. Só pensei numa revisão de carro. Tá, vamos pegar o carro então. Pneu, senhor. Pneu. Motor. O motor. Aí não, o motor não sei se encaixaria, né? Porque daí a gente vai fazer uma troca, às vezes realmente quando ele está quebrado, né? Mas se a gente pegar o pneu, esse a gente pode afirmar, né? A gente não vai trocar o pneu do carro, porque a cada 6 meses eu vou trocar o pneu. Mas tu usou teu carro ficou dentro da garagem 6 meses, só para tirar para a rua, né? Só para varrer. Então, tu vai fazer uma troca do pneu do carro, do pneu da bicicleta, quando tu olhar para ele, realmente, puxa, o pneu tá careca. Vou fazer, então, a troca, né? Tá? A troca do freio. Os freios da bicicleta, o freio do carro. Primeiro tu vai olhar, né, a pastilha, tu vai olhar lá pro freio da bicicleta, tá ruim, vou trocar. Aí tu vai fazer a troca. Então, tu vai fazer uma inspeção e aí vai tomar a decisão de trocar ou não trocar, de substituir ou não substituir, tá? De fazer um rodízio dos pneus ou não, tá? Algum outro exemplo? O ar-condicionado, senhor. O ar-condicionado de casa, tu vai fazer a troca lá. Embora a troca do filtro ali, eles recomendam trocar, né, a cada X meses ali, né? Mas a troca do gás, tá começando a gelar pouco. Tá na hora de repor, né? Repor o gás. Então, vou ter que repor, senhor, também. Não. Oi? O meu aqui tá. Não, tava gelando até isso aqui, senhor. Então, como é que tu tá fazendo uma inspeção ali, né? Tá começando a incomodar, tá começando a não gelar. Então, tá na hora de fazer a troca, né? Tu tá fazendo uma inspeção. Tu tá usando uma técnica. Tu poderia, com um termômetro, né, medir a temperatura. Não tá gelando. Tá gelando como deveria gelar. Bah, coloquei gelar, tirei o refri, tava quente, hein, o bagulho. Então, o bagulho, no caso, é o ar, né? É. A gente tem que cuidar, né? Então, tu está fazendo uma manutenção preditiva. Tu está utilizando uma técnica, nesse caso, uma inspeção. Tá? Tu poderia estar utilizando um instrumento, que é um termômetro, para fazer a medição, para verificar se precisa repor ou não o gás. Tá? Então, também é uma forma de manutenção preditiva. Tá? Tá bom. A gente pode estar analisando, tá, alguns fenômenos. É um trava-língua ali. Então, no caso do ar-condicionado que tu falou, tu está avaliando
temperatura. Ah, puxa vida, eu coloquei 18 graus e o negócio está quente, né? Então, eu estou avaliando a temperatura. Tá? Eu poderia estar olhando também no caso do motor do carro ali, alguma questão de vibração. Puxa, o carro está geometria, balanceamento. Dos pneus. O carro está vibrando muito. Na máquina, puxa vida, a máquina está vibrando. Ela está perdendo uma condição, né? Uma determinada estabilidade. Poderia estar avaliando pressão. No ar-condicionado, tu poderia ter um relógio lá fora, né? Que vai medir a pressão do gás. Quando esse relógio estiver indicando que a pressão do gás está baixa, significa que está na hora de fazer a reposição, né? Desempenho. Tem uma máquina, uma determinada máquina, que ela começa a perder desempenho. A colega falou ali do motor do carro. Puxa, o carro começou a perder desempenho. Pode estar indicando que eu preciso fazer uma manutenção no motor do carro, né? Oi, pode falar ali. Agora eu me esqueci o nome disso aqui. Então, pensa aí. O micro-ondas, ele também perde a potência, né, senhor? Daí... Também perde. Também perde a potência, né? Sim. Tá acostumado lá a esquentar lá uma xícara de café no micro-ondas, bota lá 1 minuto e ele sempre fica na temperatura legal. Daqui a pouco, puxa vida, tá gelado ainda, bota 1 minuto e 30, daqui a pouco tu tá botando 2 minutos. Então ele tá perdendo o desempenho, né? Tá? Pode também indicar uma manutenção preditiva. Até tu falou de micro-ondas, o meu micro-ondas ele foi para manutenção. A gente precisou fazer uma manutenção preventiva, porque é um problema crônico. Normalmente tudo que a gente esquenta ali é 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, enfim. E o botãozinho do 1 começou a dar problema. Aí a gente começa a dar os balão no micro-ondas, né? Então eu não vou botar 1 minuto, eu vou botar 60 segundos. Não vou botar 1 minuto e 30, vou botar 90 segundos. Aí ele começa a dar outros problemas, né? Então ele começa a indicar que está com um problema e a gente precisou fazer uma manutenção preventiva antes que ele parasse de vez, né? Pegando esse exemplo teu do micro-ondas, da potência ali, né? Que ele começa a perder. Mas já causa transtorno, né? Já causa um transtorno. Então, com base nesses fenômenos que a gente vai estar analisando, vibração, pressão, temperatura, desempenho, aceleração, a gente consegue indicar com certa antecedência eventuais defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos. Tá? Então, a manutenção preventiva ela vai adotar alguns métodos de investigação antes da gente estar mexendo nas máquinas. Então, a gente pode estar fazendo um estudo dessas vibrações. Então, a gente pega uma máquina extrusora. Uma máquina extrusora, ela não pode vibrar. Ela tem que ter o mínimo de vibração possível. E dependendo do produto que a gente estiver extrusando, essa vibração pode deixar marcas no produto. Então, eu posso ter um controle lá, eu posso fazer uma análise de vibração para verificar se ela está dentro de uma faixa aceitável. Aí eu posso verificar, puxa, começou a aumentar a vibração. Eu posso fazer uma análise que pode me indicar que está tendo uma tendência de aumento. Não sei se vocês olham as notícias, mas hoje, só que a gente vê a questão do Covid, né? Os caras dizem, o gráfico está apresentando uma tendência de aumento, né, de contaminação, aumento de mortes. Então, a gente ouve muito isso, né? Porque eles estão fazendo uma análise de um gráfico que está mostrando uma tendência
de aumento ou de queda. Então, eu posso estar fazendo uma análise também em cima disso. Posso fazer uma análise da qualidade do óleo. Hoje, existe, como é que eu posso dizer assim, essa... Não é crença, né? Mas os fabricantes das máquinas, eles indicam lá uma periodicidade para fazer uma troca do óleo. Tá? Mas a gente pode estar fazendo uma análise do óleo para verificar se ele ainda está com as propriedades antes de fazer essa troca. Fazer uma troca de uma máquina, de um óleo, de uma máquina injetora é caro. Até aí, não é os mesmos 5 litros de óleo que eu troco no carro, é 50, 100, 150, dependendo do tamanho da máquina. Litros de óleo de carro, de óleo hidráulico, 150 litros de óleo hidráulico numa máquina injetora, dependendo do tamanho. Então, a gente pode fazer uma análise antes, para verificar se esse óleo está com as mesmas propriedades, para daí tomar a decisão se troca ou se não troca. Posso fazer uma análise de uma determinada superfície também, tá? Dependendo dessa análise da superfície, a gente vai fazer uma troca ou não. E análise da estrutura da peça, tá? Aí depende da peça, depende da análise que a gente vai fazer. Então, a gente pode estar fazendo essas análises, esses estudos antes de fazer a troca de uma determinada peça. E tem também a manutenção produtiva total, tá? Surgiu no Japão. Muitas das técnicas, que a gente, vamos dizer assim, das técnicas mais avançadas, melhoradas, né, elas surgiram no Japão. Então, a manutenção produtiva total, ela surgiu no Japão pós-guerra, né? Por uma necessidade, né, de reconstruir o país, de voltar, né, a uma normalidade. Então, por isso que muitas dessas melhorias, dessas técnicas surgiram no Japão, por uma necessidade, né, pós-guerra. Então, é um método mais moderno, né, de manutenção, tá? Porque os japoneses, eles entendem de uma maneira correta que tanto a manutenção corretiva, como a preventiva, como a preditiva, elas têm pontos positivos, mas também têm pontos negativos. Tá? E é difícil a gente utilizar somente um deles. Tá? Muitas vezes numa máquina injetora, a gente vai ter os 3 métodos. Vai ter peças que é mais fácil, mais barato quebrar e fazer a troca. Tem peças que a gente precisa fazer uma preventiva, senão vai sofrer uma quebra prematura. E outros a gente consegue fazer uma manutenção preditiva. Tá? Então, a gente pode ter esses 3 métodos atuando de forma simultânea num determinado equipamento. Isso vai depender muito de aspectos econômicos, ou seja, a gente vai sempre levar em consideração a relação entre o custo e a manutenção, tá? E também os custos causados por essa perda, por essa parada. E aí, a manutenção produtiva total, a TPM, tá? Ela é uma técnica que ela consiste na melhor aplicação desses 3 métodos. Tá? Visando, né, com o objetivo de otimizar esses fatores, né, econômicos que envolvem a produção, garantindo, assim, uma melhor utilização. Então, tu vai utilizar por mais tempo uma determinada peça, e, em consequência, o equipamento, aliado a uma maior produtividade dos equipamentos. Então, manter o equipamento produzindo por mais tempo e com um custo
mais baixo de manutenção. Então, é tentar, né, extrair desses 3 métodos, do corretivo, do preventivo e do preditivo, é utilizar o melhor de cada um desses métodos, né, objetivando sempre maior disponibilidade do equipamento e custo baixo de manutenção. Tá? Então, é uma maneira, a manutenção produtiva total, de pensar, né, em vez de um método de agir, né, de realizar a manutenção. Tá? Então, é uma técnica, como eu disse antes, que envolve todos os métodos de manutenção. Tá? Ela não é uma ação só do setor de manutenção, como eu disse lá no início, né, quando falei ali, peguei a fala do colega ali como exemplo. Então, ela não envolve só o setor de manutenção, tá? Porque senão seria insuficiente para a gente melhorar o desempenho do equipamento. Porque quem é que conhece o equipamento? Quem é que conhece bem a máquina injetora? É quem trabalha com ela todos os dias. Quem é que conhece bem determinado lá o carro lá? É quem usa o carro todo dia, trazendo para o exemplo de vocês. Tá? Quem é que conhece a questão do chuveiro lá, do banheiro lá? Não sei se tem um banheiro. Eu tenho meu banheiro e meus pais têm o banheiro deles. É quem conhece se o chuveiro já está dando sinais da resistência, vai queimar ou não, é quem usa aquele chuveiro. O colega falou do ar-condicionado, que o ar-condicionado do meu quarto está com problema. Não pode exigir que o teu pai saiba que o ar-condicionado do teu quarto está com problema, né? Porque quem usa aquele ar-condicionado está no teu quarto, é tu que usa. Então, quem conhece melhor a máquina injetora é a pessoa que usa a máquina injetora, é a pessoa que trabalha com aquela máquina todos os dias. Tá? Então, tem que ter essa cooperação entre esses departamentos, entre o departamento de manutenção e o departamento de produção. Tem que ter esse relacionamento entre a pessoa que usa o ar-condicionado e a pessoa que vai consertar esse ar-condicionado, ou que vai liberar o dinheiro para consertar esse ar-condicionado. Trazendo o exemplo do colega. Tá? Então, não tem. Tem que ter essa cooperação, tem que ter essa estreita relação entre os setores. Tá? Então, pensar como setores, como ilhas isoladas, como ilhas independentes, a gente traz para um setor produtivo, né? Quando a gente traz para dentro da indústria, é um erro, né? Tá? E na manutenção produtiva total, é aí que vocês, né? É aí que os operadores, é aí que as pessoas que operam, que trabalham com as máquinas entram. Né? O que a gente faz? O que se faz hoje? Fazendo para hoje. A gente supervisiona e a gente faz uma manutenção de primeiro nível. O que é uma manutenção de primeiro nível? A manutenção de primeiro nível é inspeção. É verificar. Vamos lá, a gente não bota a mão na graxa. A gente vai fazer inspeção. Tá? Vou trazer de novo, por exemplo, que vocês me trouxeram ali. Não é eu que vou fazer a manutenção dos pneus do carro. Geralmente, não somos nós que fizemos as trocas do pneu do carro, mas a gente vai fazer a manutenção de primeiro nível, que é inspecionar. A gente vai visualizar. Puxa, está na hora de fazer a troca. Vamos
acionar o setor responsável. Vai levar o racheiro para fazer a troca. Está na hora de fazer a troca do óleo. Vou levar o mecânico para fazer a troca do óleo. Puxa, eu tenho aqui um termômetro, eu estou fazendo uma manutenção preditiva e eu estou vendo que o meu ar não está mais gelando. Vamos fazer a manutenção. Então, o operador ele faz a manutenção de primeiro nível. Então, ele vai fazer uma manutenção preditiva, muitas vezes, aqui. É uma manutenção de inspeção. Ele não vai fazer a troca, tá, de elementos, ele não vai fazer uma lubrificação, mas ele vai fazer uma inspeção de primeiro nível. Tá? Até a questão da manutenção, da lubrificação, nas máquinas injetoras, algumas máquinas injetoras, ela tem um botão que, se tu apertar naquele botão, ela faz a manutenção. Então, ali a gente pode estar fazendo essa lubrificação. Tá? Então, a gente está fazendo uma manutenção de primeiro nível, estou fazendo uma lubrificação. Mas eu estou apertando num botão que vai fazer uma lubrificação. Eu estou executando a manutenção, mas eu não estou tendo contato com esse óleo, com essa graxa. Tá? Então, eu estou fazendo uma manutenção de primeiro nível. Tá? E aí, cada operador, né, vai ter as suas atribuições. Tá? De modo a fazer uma manutenção preventiva. A gente não vai trocar nada. A gente está fazendo essa manutenção em primeiro nível. Tá? Resumindo a questão da manutenção produtiva total, o objetivo dela não é apenas evitar a falha no equipamento, mas aplicar, tá, a melhor combinação de todos os métodos para que a produção não fique prejudicada. Dessa forma, a gente vai ter um retorno elevado quando a gente fala em termos econômicos, né? Seja porque eu vou produzir mais e também porque eu vou gastar menos. Aí isso é para toda empresa, né? Não é só para um determinado setor. Certo? Alguma pergunta nessa questão de manutenção? Não, senhor. Da minha parte, não. Tá, então vamos seguindo ali. Lubrificação. Tá? A lubrificação, então, é um processo no qual a gente aplica algum elemento lubrificante com o objetivo de reduzir o atrito entre duas partes móveis, ou entre uma parte móvel e uma parte fixa, mas entre partes móveis, tá? E também fazer uma troca de calor, porque às vezes esse atrito, né, ele pode aquecer, e esse aquecimento pode levar a um desgaste prematuro, né, desse sistema, desse meio no qual essas partes móveis se encontram. Tá? Mas, via de regra, quando a gente pensa em lubrificação, é diminuir o atrito, né? Mas pode ser também fazer uma troca de calor, tá, entre partes móveis. A lubrificação, de uma maneira geral, ela tem dois objetivos, então, reduzir atrito e agir como elemento refrigerante, para refrigerar, para diminuir a temperatura. Tá? Considerando isso, esses dois princípios, a gente pode ter algumas outras condições favoráveis, como aumentar o ciclo de vida, né? Aumentar a vida útil de peças e de componentes. Sempre que a gente reduzir atrito, a gente vai estar aumentando a vida útil de componentes. A gente vai trabalhar com mais segurança, a gente vai ter uma operação mais segura dos equipamentos. A gente vai proteger essas partes móveis contra algum elemento sólido, tá, que possa estar suspenso.
contra grão de areia, por exemplo, grãozinho de areia. Está trazendo um exemplo bem simplesinho. Dependendo do elemento, a gente vai estar protegendo contra corrosão, tá? Entre outros aí. Isso é muito importante, né? A questão da lubrificação. E quando ocorre, por exemplo, algum vazamento desse lubrificante, ou simplesmente não é feita a lubrificação, né, desse elemento, a vida útil dessa máquina ela é reduzida drasticamente. Tá? Experimenta não fazer a troca de óleo de um carro, né, não deixar ele sem óleo, ou tu está vendo que está vazando e tu não fazer a correção desse vazamento para ver o que acontece. Tu quebra, né? Tu tem uma quebra e aí muitas vezes é preciso fazer a troca, né, desse motor. Então, uma correia de bicicleta, de tempo em tempo a gente tem que ali botar um óleo, né? Botar um óleo, botar uma graxa, senão a gente tem um desgaste prematuro desse elemento. A correia da bicicleta, por exemplo. Tá? Então a lubrificação ela é extremamente importante para aumentar, né, a vida útil desses elementos aí. Em alguns casos, quando a gente tem esse vazamento e não faz a correção, o vazamento pode ser uma manutenção de primeiro nível, né? Eu posso não fazer a troca do óleo, mas eu posso verificar, posso fazer uma manutenção preditiva, eu posso olhar para ver se já está na hora de eu fazer a troca ou não, através lá no carro, na varetinha do óleo, que a gente faz a inspeção. Posso estar verificando se não tem vazamento na máquina injetora. Puxa, não tinha um vazamento aqui e agora eu estou tendo um vazamento. Então, uma hora de tanto vazar, a máquina vai trabalhar a seco. É uma expressão que se utiliza, é trabalhar a seco, que refere-se ao fato da máquina trabalhar sem lubrificação. Então, secou, não tem mais óleo lubrificante, então a máquina está trabalhando a seco. A lubrificação manual é a maneira mais antiga que tem de se fazer lubrificação, né, que consiste na aplicação de um óleo a partir de um instrumento chamado de almotolia. Não sei por que esse nome, mas está aí o nome, está aí a figura, né, dessa almotolia. Está aqui o equipamentozinho. Consiste num bico dosador, então a gente aperta aqui e vai sair o óleo lubrificante aqui por esse biquinho, tá? E aí a gente vai ter acesso a esse elemento na máquina que precisa ser lubrificado, tá? Então é a manutenção, uma lubrificação manual. Nas máquinas injetoras, as mais modernas, elas têm uma lubrificação automatizada. Então tem um elemento, um motor. Quando a máquina atinge um determinado número de ciclos, é feita essa lubrificação automática do sistema. Então essa lubrificação automática que eu falei ali, que quando a gente aperta no botão ou um determinado número de ciclos de trabalho da máquina, ela faz essa lubrificação automática. Tá? Então tem uma lubrificação de todo o sistema de forma automática, não precisa da intervenção do operador. Tá? Claro, precisa fazer a reposição desse óleo no reservatório, né? Mas aí quem faz essa reposição é o setor de manutenção. Esse aqui é o da nossa máquina ali, o que a gente consegue visualizar. Então tem um motorzinho aqui, que é esse em azul, que a cada número X de ciclos, ele liga esse motor e faz a lubrificação de todos
os elementos da máquina ao mesmo tempo. É uma garantia, né? Aqui onde não precisa ter alguém para fazer, é uma garantia que sempre vai ser feito. Essa máquina, especificamente essa aí da foto, toda vez que a gente liga ela, a gente liga a chave geral dela, ela faz a lubrificação da máquina, de forma automática. E depois, a cada 300 ciclos, se eu não me engano, ela faz de novo a lubrificação. Numa máquina injetora, daí aqui de repente eu vou trazer uma nomenclatura que vocês ainda não estão familiarizados, mas numa máquina injetora, normalmente a gente lubrifica esses pontos aí, tá? Começando lá por cima, a porca de ajuste da altura do molde, então a gente faz a lubrificação desse elemento. Colunas guias, são 4 colunas guias aqui, tá? Esse elemento cinza aqui, então aqui tem 1, 2, 3 lá atrás, 4 aqui. Essa placa cinza claro aqui, ela se move de um lado para o outro, então ela desliza sobre esses guias aqui, então esses guias também precisam estar lubrificados. Essa placa se move através desse mecanismo de fechamento aqui que precisa estar lubrificado também. Aqui atrás, aqui na unidade de injeção, a gente tem esses rolamentos aqui que precisam ser lubrificados e também esses guias, porque esse elemento aqui vai para frente e para trás. Esses guias aqui também precisam ser lubrificados. Tá? Você não conhece esses elementos ainda aqui, mas para ilustrar, tá? Acho que fica claro, assim, para ilustrar alguns pontos que a gente precisa lubrificar na máquina, tá? A pena a gente não poder ver isso ali, mas são esses 6 elementos aí, basicamente, tá? Que a gente precisa estar lubrificando. Além desses elementos que a gente vai lubrificar, a gente precisa ficar atentos em alguns outros elementos, como o bico de injeção. O bico de injeção é por onde o material vai sair da máquina injetora, vamos dizer assim, e entrar no molde. Então, pode haver batidas ali, tá? E essas batidas, se não for no lugar correto, a gente pode estar danificando esse bico. Aí uma forma da gente evitar essas batidas fora do lugar é utilizar um anel para manter isso tudo centralizado. Um anel de centragem que a gente chama. Toda vez que a gente tira o molde da máquina, cada peça que a gente produz é um molde diferente. Cada peça que a gente vai produzir, a gente precisa fazer uma troca desse molde, né, dessa matriz. Então, para a gente manter tudo isso alinhado, a gente usa um anel de centragem. A gente tem que tomar cuidado na questão desse diâmetro aí desse anel, para manter tudo alinhadinho. Esse material plástico, tá? Ele sai de um estado sólido para a gente aquecer ele, deixar ele plastificado. Ele é feito num cilindro. Tá? E como é que a gente conserva isso? Utilizando a temperatura adequada, recomendada pelo fornecedor, e deixando esse cilindro sempre limpo, tá? Mantendo esse cilindro sempre limpo, sem nenhum resíduo ali dentro. Tá? Em casos mais extremos, eu posso ter a oxidação dessa rosca, tá vendo que aqui está enferrujado e aqui não está? Então, dependendo do material que eu estiver trabalhando, pode acontecer isso. Isso aconteceu aqui com a gente trabalhou com um material extremamente corrosivo.
né, que é o PVC, o policloreto de vinila, mesmo material dos canos de água. Então, é um material extremamente corrosivo, né, não foi tomado o devido cuidado, e aconteceu isso daqui, oxidou a rosca. Colunas, barramentos, articulações, as partes mecânicas da máquina, tá? As partes móveis da máquina, elas têm que estar sempre limpas. Então, aqui é uma manutenção de primeiro nível, fazer a limpeza da máquina, passar um pano na máquina, né? Na parte externa da máquina, por exemplo, a manutenção de primeiro nível. Tá? Então, essas partes móveis, essas partes mecânicas, sempre lubrificadas com óleo ou com graxa. O tipo de óleo, tipo de graxa, frequência e quantidade determinados pelo fabricante da máquina. A falta de limpeza vai fazer com que tenha um acúmulo de sujeira, e essa sujeira pode causar um desgaste prematuro desse elemento, da máquina, desse elemento móvel. Tá? Sistema elétrico, a gente não mexe no sistema elétrico também, por causa da norma regulamentadora número 12. Tá? Para mexer no sistema elétrico, precisa ter um curso de uma norma, que é a norma regulamentadora número 10. Tá? Mas a gente pode visualizar se eles estão em condições de uso adequadas. Tá? Se, por exemplo, a gente tem partes fixadas corretamente, se não tem nenhum elemento solto, tá? Se estão bem identificados. Então, a gente está só visualizando, fazendo uma manutenção de primeiro nível. Tá? Demais componentes, aí o pessoal da manutenção vai verificar se está isento de pó, umidade, se a temperatura está correta, tá? Se fusíveis estão devidamente dimensionados. Então, isso daqui tudo que vai fazer é a manutenção, o setor de manutenção, tá? Esses dois itens que eu trouxe aqui. E aí a gente finaliza essa parte de manutenção. Tá, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande. Vou interromper aqui.